Ainda é antes do sol. Antananarivo ergue-se em planos de tijolo e terra, as casas se espalhando como se quisessem subir a colina e tocar o céu. No topo, o Rova vigia, volumes de pedra e madeira, torres austeras, janelas profundas que parecem olhos, e bandeiras rígidas na brisa fria da madrugada. Guardas passam em silêncio. O rumor da cidade é contido pelos muros como a respiração de alguém que se prepara. Lá dentro, Ranavalona I aprende a conversar com o vento. Ouve o que chega de fora, mas decide o que entra. Para uns, ela será muralha. Para outros, labirinto. Entre a curiosidade estrangeira e as urgências da própria ilha, a rainha escolhe uma palavra dura e luminosa: soberania, e paga por ela com outra palavra, menos nobre e mais eficiente: medo. Não contaremos aqui um conto moral. A história se recusa a caber numa sentença. O que veremos é o funcionamento de um reino que tranca as portas para defender-se, e ao trancá-las, escurece os corredores. Soberania a qualquer custo. O enredo que começa com brio e termina com perguntas. Muitos a chamariam por um nome que atravessou gerações: a Terrível. Sob esse título, cronistas descreveram anos de escuridão, rituais de julgamento, punições severas, famílias inteiras atingidas pela lei do palácio. Outros, porém, insistem: a dureza foi o preço de blindar a ilha. Entre essas versões ficamos com os fatos, e com o silêncio que eles deixaram. A morte do rei abre uma fenda no palácio. A corte, que sempre murmura, agora freme. Conselheiros rivalizam. Velhas alianças pedem juros. Chefes de linhagem ávidos por ampliar espaços. A sucessão não é um rito, é uma travessia. Ranavalona, treinada no convívio com suspeitas e na leitura dos silêncios, percebe dois calendários correndo ao mesmo tempo: o do povo, que precisa comer e trabalhar, e o do poder, que precisa se legitimar antes de se mostrar. Ela entende que, sem uma resposta rápida, o trono vira mesa de negociações intermináveis. A coroação, quando vem, não é exuberante, é densa. Juramentos se encadeiam, símbolos são reafirmados, o Rova respira aliviado por um instante. Mas a cidade percebe que aquela paz tem vigias, olhos atentos, passos metódicos, o som de ordens que não se repetem, apenas se obedecem. Poder não se sustenta com palavras, sustenta-se com métodos. Na noite de ferro, a rainha expõe o seu, sem grafismo, sem o espetáculo da violência, mas com a clareza das consequências. Reorganização de conselhos, substituição de oficiais, recados enviados por mensageiros cuja pontualidade diz mais do que a tinta. As portas mudam de destinatário. O corredor que ontem levava a uma sala de audiências hoje termina num biombo. O palácio reaprende a geografia do mando. Quem tinha acesso perde. Quem observava de longe se aproxima. Quem se julgava indispensável descobre a frieza dos mecanismos. Crônicas estrangeiras chamam de expurgo. Vozes internas falam em estabilização. Talvez sejam duas descrições do mesmo acontecimento. O que é certo é que, ao amanhecer, o Rova está mais coeso e Antananarivo mais calada. As ordens não atingem apenas rivais armados. Relatos da época falam de expurgos que varrem casas, alcançando esposas, filhos e mães de acusados ligados a facções derrotadas. O palácio chama de exemplo. Os diários estrangeiros chamam de terror. Para o povo, fica a notícia seca. Quando o poder fecha o punho, a família também sente.
O mundo bate à porta de Madagascar. Navios trazem mercadorias, ideias, pregações, gramáticas, tratados. Para a rainha, cada presente pode esconder uma intenção. A resposta é uma política de contenção. O reino decide olhar para si, ordenar o fluxo de estrangeiros, limitar o raio de ação de missões e escolas. Não é um retrocesso cego. É um cálculo. Abrir-se totalmente pode significar submeter-se às lógicas externas. Fechar-se sem planejamento pode significar asfixia. Ranavalona escolhe um caminho estreito, controlar as aberturas, ditar condições, exigir que qualquer passo de fora respeite o chão de dentro. Da distância, diplomatas anotam perplexos. Missionários sentem o desapontamento cabecear seus diários. Dentro da ilha, artesãos, chefes de distrito e militares aprendem que autonomia também exige disciplina. O reino se inclina, decidido, para a própria economia e para as próprias regras. Poucos temas ardem tanto quanto a fé. Para convertidos, ela é horizonte e consolo. Para um Estado que busca proteger-se, ela pode funcionar como canal de outra soberania. Ranavalona enfrenta essa encruzilhada com severidade. As medidas surgem: restrições a cultos, vigilância sobre símbolos, enquadramento de reuniões. Cronistas europeus descrevem perseguições. Leituras malgaches contemporâneas sugerem que a coroa mirava menos a crença e mais a engrenagem que a crença poderia movimentar. Há rituais de julgamento para os desacatos, punições severas para desobediências, e o trabalho compulsório como expressão do dever. O vídeo não precisa mostrar o que a imaginação já compreende. Quando o sagrado entra no palácio, deixa de ser apenas sagrado e passa a ser um assunto de governo. Ainda assim, a fé não desaparece. Ela retraça caminhos, de salões para casas, de púlpitos para sussurros, de encontros públicos para encontros discretos. E o Estado, que teme corredores paralelos de lealdade, redobra o zelo. Se o mundo não virá suprir, o reino fabricará. Oficinas se multiplicam. O fogo das forjas pinta de laranja as faces dos ferreiros. Martelos batem um compasso que parece hino. Tecido, cerâmica, armas, ferramentas. Uma indústria artesanal pulsa, como se cada martelada repetisse a mesma ideia: seremos por nós. O Rova é o diagrama desse projeto. Cada restauração, cada ampliação, cada vigamento pesado exigem mãos, muitas mãos, e com elas o relógio do trabalho compulsório marca horas extensas. A narrativa oficial é de autossuficiência. A narrativa do povo inclui cansaço. Ainda assim, nascem formas de orgulho. O corte de uma lâmina bem feita, o encaixe perfeito de um batente, a engrenagem que roda sem auxílio estrangeiro. O reino se arma no sentido literal e simbólico. Prepara-se para quem vier de fora e para a dúvida que pode crescer dentro. A justiça do período é feita de rituais visíveis: praça, plataforma, proclamação. A pedagogia do Estado é o temor, que a pena seja conhecida antes mesmo de ser aplicada. Crônicas europeias chamam esse tempo de reinado do medo. Descrevem procissões noturnas, prisões de acusados e famílias castigadas por cumplicidade ou desobediência. Falam de trabalho compulsório como engrenagem e de rituais de julgamento que encerram destinos com rapidez. Leituras malgaches contemporâneas pedem cautela. Parte do dramatismo seria exagero retórico de quem desejava portas abertas e viu suas influências barradas. Ainda assim,
Mesmo entre defensores da soberania, permanece o consenso incômodo. O medo virou método, e método eficaz. O resultado é um clima. Casas em silêncio cedo, corredores vigiados, mães que evitam pronunciar nomes, filhos ensinados a baixar a voz, esposas que aprendem a não fazer perguntas quando a noite traz passos. Anos lembrados como escuros, porque a luz acesa no palácio apagava lâmpadas nas ruas. Não buscamos números. Eles dançam conforme a pena de quem escreve. Buscamos a marca. Um tempo em que o exemplo pesou mais do que o debate e em que permanecer dentro da lei significou, para muitos, permanecer calado. O medo contém, mas não extingue. Em corredores, a conversa perde adjetivos e ganha códigos. Atrás de colunas, olhares calculam distâncias. Cartas levam recados. Alianças se firmam por conveniência e desfazem-se por rumor. Uma lâmina, refletindo a luz de vela, reaparece como sombra no gesto de recolher-se. A rainha sobrevive porque aprende. Adestra informantes, muda rotas, embaralha horários. Observa quem permanece calmo demais em dias de agitação. Em alguns momentos, sobrevive porque o método que instituiu faz por ela o que nenhuma guarda faria. O clima governa. Há tentativas de atentado. Há desconfianças que se tornam destino. Há fidelidades que, testadas, mostram-se de argila. O palácio, por fim, funciona como organismo. Vigia, contrai, expulsa, se recompõe. E cada recomposição custa ao reino uma moeda que não se cunha: confiança. Quando a morte alcança Ranavalona, o Rova parece espreguiçar-se. O peso de decisões longas encontra o respiro dos que sempre esperaram outra direção. Radama II propõe abrir janelas, abrandar métodos, religar pontes com o exterior. Para muitos, é o alívio. Para outros, a ameaça de dissolver o que se segurou com tanto esforço. O legado da rainha não cabe em slogan. De um lado, o reino do medo, memórias de punições severas. De vigilância e de restrições. De outro, a soberania resguardada, um país que não foi engolido por interesses alheios e insistiu em mandar em si. Entre narrativas, a multidão que viveu, artesãos com mãos queimadas de forja, famílias que aprenderam a rezar em voz baixa, soldados que passaram noites escoltando sombras. Do alto da colina, o vento volta a mover as bandeiras. Antananarivo retoma seu ruído. Crianças correm nos pátios. O mercado chama. O palácio permanece, como lembrança e advertência. Porque se a soberania é um escudo, o medo é um fiel da balança. Protege, mas pesa. E um reino não vive de escudos, vive de fôlego. A história sobre Ranavalona viaja em duas vozes. Crônicas europeias, de diplomatas e missionários, enfatizam a dureza do governo, enumerando casos, ecoando um senso de tragédia permanente. Elas são fontes fundamentais, mas precisam de contexto. Vinham de quem desejava portas abertas. Leituras malgaches contemporâneas pedem outro compasso. O isolamento como autodefesa num século em que abrir-se, muitas vezes, significava submeter-se. A escala de mortes e castigos varia de texto a texto. Números absolutos competem com impressões. O que é incontestável é o método. A pedagogia do medo,
a contenção das influências, a construção de uma máquina estatal capaz de dizer não ao mundo. Não buscamos conciliação artificial. Buscamos complexidade. Um governo que preservou fronteiras e cobrou caro por isso de seus próprios súditos. Um poder que levantou muralhas e, ao levantá-las, escureceu salas. A pergunta que resta não é quem tem razão, mas quem pagou a conta. Talvez não exista régua justa para medir medo. Quem governa se inclina a justificá-lo. Quem obedece aprende a respirá-lo. Ranavalona construiu um tempo em que o reino, ao olhar para fora, preferia afastar, e ao olhar para dentro, preferia calar. Mas a soberania, ao contrário do medo, não é uma emoção, é um arranjo. Quando termina o governo, o que fica são as marcas desse arranjo. Um país que resistiu, um povo que se contraiu e uma memória que recusa a resposta fácil. Talvez por isso o nome A Terrível tenha sobrevivido. Ele não descreve apenas uma soberana, descreve um clima. E o clima, quando se instala, entra em casa. No aposento vazio do último quadro, a janela aberta dá para a cidade. O trono pesado não se move. O vento entra, finalmente sem pedir licença. E o espectador que nos acompanha desde a aurora talvez se pergunte: até onde uma nação pode ir para permanecer sua? E quando o método é o medo, quem é que sobra dentro?